Segundo a OMS, neste momento em todo o mundo, mais de 795 milhões de pessoas passam fome. No lado oposto, mais de 2,1 bilhão de pessoas lutam contra a obesidade. Este mal que demonstra como a vida de estresse, desarmonia, como a sociedade e o ambiente interferem na sua saúde física e mental. Hoje, no nosso Mais Yoga, entenderemos como controlar a obesidade quando ela vem de fatores emocionais, como a ansiedade e a depressão, como transtornos alimentares podem ser revertidos com ajuda profissional e como você pode identificar onde na sua vida está havendo alguma falha que você está jogando na alimentação. Você entenderá como você pode controlar as suas emoções e não jogá-las na sua alimentação diária, prejudicando todo o seu corpo, causando doenças físicas que podem levar à morte. Fique conosco aqui no nosso Mais Yoga, acompanhe como o Yoga também pode ajudar a você a recuperar o controle da sua emoção. Quantos milhões de pessoas hoje no mundo sofrem lutando contra a obesidade e não conseguem resultados? Se você é uma dessas pessoas, saiba que você pode trazer de volta a sua saúde física, trazendo também a sua autoestima, o seu amor próprio. No entanto, muitas vezes você vai precisar de ajuda. Você percebe pessoas que lutam por anos e anos a fio, tentando diminuir o seu peso, retomar a sua saúde, mas não conseguem. Talvez seria a hora de parar e perceber como eu estou lidando com as minhas emoções. O que será que desde a minha infância eu venho carregando dentro de mim que mostra a forma com que eu enxergo a minha alimentação? Percebemos lá do passado, as famílias antigas, que você nem podia recusar um prato de comida, que as avós, as bisavós ficavam até bravas conosco. Nós criamos um padrão, principalmente aqui no Ocidente, de que a alimentação está relacionada à fartura, à felicidade. Momentos de alegria são regados a banquetes, casamentos, festas, quando você ganha uma prova, uma conquista, tudo é regado a um bolo, a uma festa. Você percebe um padrão na sociedade já enraizado na cultura que a comemoração, para ser bem-sucedida, ela precisa de um banquete. Isso vai criando na nossa mente padrões em que as emoções de felicidade devem estar relacionadas à alimentação. Isso faz com que nós percamos o controle do limite. Onde está o limite em que o nosso corpo está satisfeito? Por quê? E a fome, na verdade, a nossa alimentação deve ser só para saciar uma necessidade física e não emocional. A que ponto você usa a sua alimentação para saciar uma carência emocional, afetiva? Como você enxerga a sua alimentação? Será que você olha aquele prato de comida, sentindo que ali está a sua saúde, que você está trazendo energia para o seu dia? Ou você desconta o estresse, a raiva, a ansiedade, comendo muito além da conta? E isso vai fazer com que o seu corpo crie padrões em que vai chegar uma hora que você vai perder a luta contra a obesidade. É aí que você precisa de ajudas de profissionais. Entre eles, nós temos psicólogos, terapeutas, endocrinologistas. São profissionais que
que trabalham diariamente, levando a você que precisa de ajuda, mais saúde. E se você precisa de uma ajuda especializada, procure. Não tente lutar e lutar contra a maré, sendo que você percebe que toda vez você morre na praia. Pessoas que tentam aquelas dietas loucas, que tentam emagrecer muito rápido, você percebe que logo elas engordam novamente. Por quê? A alimentação, ela está muito aliada à saúde emocional. Quando você está feliz, se toda a sua felicidade ela volta lá para uma barra de chocolate, por exemplo, ou para uma alimentação desregrada, bebidas em excesso, você cria padrões mentais que vão fazer você sempre ir por estes caminhos tortuosos, perdendo o controle da sua saúde física, esquecendo que emoções não são alimentadas por comida. As emoções são retroalimentadas com outras emoções. Quando você estiver feliz, aproveite a felicidade, sinta aquele momento de felicidade. Você vai perceber que você não precisa de nada para completar esta emoção. E quando você estiver triste, frustrado, decepcionado, sinta essa emoção. Deixe que essa tristeza vá embora, deixe que a decepção vá embora. Não desconte essa raiva, esse estresse, essa angústia numa alimentação. Você não precisa descontar uma emoção quando você a observa. Quando você encara a sua emoção, você retoma o controle da sua mente. Você vai perceber que às vezes sair para caminhar alivia todo o seu estresse. Conversar com alguém que você ama, conversar com amigos, sair para distrair a sua mente, praticar atividades físicas. Você muda o foco da sua emoção para algo saudável. Comece aos poucos, primeiro se observando, percebendo qual é a sua reação, qual é a sua intenção com a alimentação. Perceba que fome e alimentação não curam tristeza. A tristeza não é curada com uma barra de chocolate, com um x-salada. Tristeza é uma emoção que deve ser digerida quando você encara esta emoção. E hoje nós traremos para você que nos acompanha um profissional renomado, muito conhecido, o Dr. Cervantes, um endocrinologista fantástico que estará aqui conosco lhe mostrando quando você chegou no seu limite e precisa de uma ajuda profissional. Não perca a sua batalha contra a obesidade, nós estamos aqui para lhe ajudar. Acompanhe no próximo bloco a entrevista com o Dr. Cervantes aqui no Mais Yoga. Estamos novamente com o programa Mais Yoga e agora com muita honra e alegria estamos aqui com o Dr. Cervantes. Uma honra, doutor, seja super bem-vindo à TV Mais, Canal 15, aqui no nosso Mais Yoga. Muito obrigado pelo convite e um bom dia para todos os participantes. Doutor, eu gostaria de saber há quanto tempo o senhor já atua nessa área aqui em Apucarana ou se já atuou em outras regiões também? Eu estou atuando nessa área já faz 25 anos. Olha! E é uma área muito bonita, né? Porque a endocrinologia, ela atua com o metabólico e com o hormonal, que gere todas as funções do organismo. E também uma segunda área minha é psicossomática, que eu valorizo muito, né? Não só eu, todos os médicos devem valorizar muito o emocional relacionado com as questões físicas, com o adoecimento. Por exemplo, do diabetes, da tireoide, da obesidade. O que vem mais aqui, que é o que os nossos telespectadores gostariam de saber, qual que é o padrão de procura? As pessoas procuram curar a sua obesidade? Qual que é o padrão das pessoas que vêm procurar o consultório? Elas sentem dores físicas, distúrbios emocionais? O que mais vem assim procurando? Como dizia um ex-professor meu, cada médico tem um paciente que merece e cada paciente procura o médico que se encaixa melhor. Sim. Os meus pacientes, eles vêm em busca de qualidade de vida, conhecer um pouco mais de si mesmos
e também melhorar a questão física, Sim. tipo obesidade, um diabetes que não controla e as pessoas indicam porque dizem que eu ajudo bastante no emocional. É muito comum as pessoas falarem diabetes nervosa, e também a tireoide, que é uma glândula que sofre grande influência do emocional. E as pessoas que vêm aqui querendo emagrecer, propriamente dita, a maioria são mulheres? A maioria que vem? Eu diria que uns 70% são mulheres e uns 30% são homens. E o doutor percebe um padrão dessas mulheres? O que elas buscam no emagrecimento? Elas buscam só saúde e qualidade de vida, ou elas buscam, como se pode dizer, a felicidade? Elas acham que emagrecendo que elas vão encontrar a felicidade. E qual que é a expectativa dessas pessoas? Se você pensar que o emocional interfere muito no ganho de peso, por exemplo, uma depressão, a ansiedade, que é muito comum, levando a comer demais. Sim. Então você percebe que existe um sofrimento, elas querem melhorar, os pacientes querem melhorar a qualidade de vida e também estar melhor emocionalmente. Dependendo da faixa etária, vem muito por estética ou porque tem um problema de ovário policístico, que não gera só obesidade, gera muita acne, excesso de pelos no corpo. Sim. E as pessoas da faixa dos 40 para cima vêm em busca de saúde também, não só da questão estética. E os homens normalmente vêm para perder barriga e para promover saúde, porque o risco cardiovascular do homem é muito grande, né? Principalmente com obesidade abdominal. E o senhor percebe essas pessoas que já vêm com uma obesidade há anos, assim, obesas, na família dela, na família dessas pessoas, já vem com uma genética de obesidade, ou é o estilo de vida que fez com que essas pessoas ficarem obesas? Cada vez mais a gente vê que a genética não é tudo, né? A gente diz a influência dos cromossomos, da genética e do como somos. Né? O como somos, o como estamos vivendo tem prevalecido mais, além da genética. Antigamente, para você ter diabetes, a gente sempre achava alguém da família que tinha. Ou para a obesidade, achava alguém da família que tinha. Hoje não. Hoje você vê pessoas desenvolvendo diabetes relacionada à obesidade. E uma coisa que você perguntou, né, que emagrecendo a felicidade aparece. Sim. O que eu vejo muito assim, é muito comum no consultório as pessoas chegarem e dizerem, principalmente as mulheres, se eu emagrecer, eu vou ficar feliz, a minha depressão melhora, a minha ansiedade melhora. O meu quadro emocional alterado ou a minha tristeza tem muito a ver com a minha obesidade. E a gente percebe que normalmente não é real isso para elas. Sim. Que isso pode ser um risco muito grande, porque às vezes a depressão e a ansiedade trouxe a obesidade e você emagrecendo melhora a depressão e a ansiedade ou não, tá? Às vezes você emagrecendo, você vai ficar muito triste e vai ter muita ansiedade, o que acontece às vezes com as pessoas que fazem a cirurgia bariátrica. Tem muitos que voltam, né, doutor? Eles perdem. O senhor tem algum caso específico para dar de exemplo para nós, de quem emagreceu muito, mas voltou o peso por não ter cuidado, talvez, da ansiedade ou do fator emocional e retomou todo o peso de volta? Graças a Deus, hoje no consultório as pessoas tomaram muito consciência de que a obesidade é doença e elas buscam um endocrinologista para se tratar. Elas não se tratam mais com boletas malucas, com médicos não especializados. Sim. Então os resultados têm sido muito legais, a longo prazo. Eu tenho pacientes que já perderam 70, 60, 80 e estão mantendo até hoje há anos. Porque a gente trata especificamente tratando as causas. Sim. Agora tem os casos de reganho de peso, mas é porque eles não estão preparados ainda para manter-se no peso magro. Sim. Tem outras influências, né? E normalmente a ansiedade é o fator que mais pega a compulsão alimentar. Sim. Né? Eu tenho pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, perderam 120 quilos, eu ajudei a perder 100, fez cirurgia plástica, tirou todas as peles sobrando, ficou com o corpo bem saudável, vamos dizer assim, meio monumental. Só que depois de um ano desapareceu e veio com 90 quilos a mais. Olha. Né? Aí volta, a gente refaz o tratamento. Eu tenho um paciente que hoje está com 50 quilos a menos depois de todo esse processo. E a gente, a cada vez que o paciente volta a engordar, eu auxilio ele a emagrecer, a gente tem um novo aprendizado. Né? A gente vê o que
houve de errado no tratamento passado que a gente pode construir de melhor para o futuro. Sim. E a gente percebe cada vez mais que tem que reduzir a ansiedade, isso medicamentosamente ou por técnicas de yoga, que eu recomendo muito, a atividade física, que essa melhora da ansiedade, ela vai trazer uma melhor conscientização de si mesmo, do que a gente acontece. vê, né, as pessoas jogam ansiedade na comida, né, elas jogam uma emoção ali no prato delas, né? Exatamente. Por exemplo, acabei de atender um caso que houve muito ganho e perda de peso, que a gente já trata há alguns anos, e a pessoa decidiu agora não fazer de uma forma radical, porque ela consegue perder peso fácil, mas ela também ganha muito fácil. E ela está se dando o luxo de comer próximo do que as pessoas comem, não se privando de programas sociais, de festas familiares como ela se privava, com muito medo de engordar, mas ela veio com perda de peso importante, mesmo fazendo essas coisas. Porque ela deixou de se pesar e deixou de encucar. E aí, como ela é operada, ela falou que teve um caso de ir na casa do irmão, o irmão oferecer carne a mais, e ela dizer, eu não preciso, eu não quero mais, mas ela sucumbiu ao prazer, porque ele disse, vou fazer mais um pouco pra mim, você me ajuda. E ela vomitou o que comeu. Né? Aí eu pedi pra ela tentar verificar o que aconteceu nesse episódio. Foi aí que ela falou que queria agradar, né? Quis agradar. Então, em cada consulta, em cada fase do tratamento, ocorre um aprendizado. E tem algum caso dramático, assim, que talvez o senhor percebeu que foi a situação de vida da pessoa que fez com que ela desenvolvesse uma obesidade, uma depreciação mesmo da sua própria vida? Algum caso dramático, o senhor lembra? Tem um caso interessante que estou me recordando, que ele faz parte do livro chamado Obesidade como Sintoma, que a minha esposa é autora, Maria Salete Arenales. Uma pessoa fantástica. Eu também acho. E esse livro tem a ver com a fundação do ambulatório de obesidade no Hospital de Clínicas de Londrina, da Universidade Estadual de Londrina. A gente que montou o ambulatório de obesidade lá, com outros profissionais afins da área. E as pessoas foram mudadas o nome no livro, elas assinaram um documento que podiam ser falado do caso clínico delas, mudando alguns dados. Tem uma paciente que ela era filha adotiva, e na qual a mãe biológica ela conhecia, que era uma prostituta, e a mãe adotiva era obesa mórbida. E ela foi se desenvolvendo, e na adolescência, com as crises emocionais dela, ela sentiu que ela era modelo, uma pessoa muito bonita, e ela sentiu que as questões sexuais foram fluindo, e ela se identificou até certo ponto com a mãe biológica, que era prostituta. E ela acabou tendo relacionamentos que ela hoje diz que ela se traiu nesses relacionamentos, que ela fez coisas que não queria. E depois que ela resolveu diminuir essa identificação com a mãe biológica, que isso não é uma coisa simples, né? Isso é inconsciente. Ela se identificou mais com a mãe biológica, adotiva. E ela ficou obesa mórbida, né? E dentro do casamento com a obesidade mórbida, o marido também não aceitava a obesidade, ela procurou a gente no ambulatório do HC em Londrina. E a gente ajudou, ela perdeu 50 quilos e teve um dia que ela não apareceu no ambulatório, a gente entrou em contato e ela disse que não queria mais se tratar. Aí a gente queria que ela voltasse para conversar, ver o porquê, e para nossa sorte ela voltou. E ela disse que não queria mais emagrecer porque ela estava sentindo desejos sexuais extraconjugais. E se ela emagrecesse mais, ela trairia o marido. E foi o que aconteceu, ela traiu o marido, o casamento entrou em crise. E ela voltou a ser obesa mórbida. Depois de um ano, ela voltou aqui na minha clínica em Apucarana, porque a gente já não atendia mais em Londrina, para fazer a cirurgia bariátrica, e a gente contraindicou, porque sabia que o caso era grave. Ela poderia ter outras compulsões, inclusive a sexual. A nossa revelia, ela operou e acabou entrando no alcoolismo, na prostituição, e acabou com a família dela. Esse é um dos casos mais drásticos que eu conheci de obesidade relacionada ao emocional,
com esses conflitos, né? Entre se identificar com família biológica ou família adotiva. Então ficou bem claro nesse caso. Aí mostra a importância de tratar o emocional junto, né? Não adianta a pessoa querer tratar o físico, o fator emocional aí muito forte. Muito importante. E o senhor tem alguma dica para dar para alguém que está passando por uma obesidade, que acha que não tem mais jeito, que a pessoa vive deprimida? Qual dica que o doutor dá para essa pessoa resgatar a sua qualidade de vida? A dica que eu daria é que existe tratamento para a obesidade, o tratamento da depressão, de ansiedade, que mina dentro da pessoa, levando a ficar cada vez mais enclausurada em si mesma. Para isso tem tratamento, e isso faz com que a pessoa resgate a autoestima, resgate a sua vida social e afetiva. É isso que eu diria, que tem que deixar de se culpar, de se punir e dar-se o direito de cuidar-se. E o médico que vai tratar a obesidade, ele tem que entender que isso não é culpa do paciente. Ele não está nesse estado porque ele quer. Ele está nesse estado porque ele está doente. E a gente tem que tratar a doença e o doente, que é ele, né? Perfeita dica, doutor. Vocês acompanharam aqui o doutor Cervantes, endocrinologista aqui de Apucarana. Muito obrigada, doutor. Fica aqui a dica do doutor Cervantes. Uma última palavrinha, doutor? Eu agradeço a todos, né, que estão nos assistindo, a você pelo convite, né, que é uma pessoa muito simpática e muito querida, que traz muita paz. E está irradiando muita luz aí no seu. E doutor, eu vou falar uma coisa pro doutor. Eu dei uma entrevista no Mais Yoga, no meu primeiro programa aqui, que eu dei uma entrevista pro César Neves. Lá eu conto que hoje eu tenho 56 quilos, eu tive 86. Eu fui alcoólatra, eu fumava, para o senhor ver como eu fui destruída. Então eu aqui tenho minha experiência, que é possível. É possível, eu precisei me reencontrar, precisei mudar todos os meus hábitos, senão eu não estaria aqui hoje. Então, quando a pessoa cai em si, ela vê que é possível. Então, aqui também fica o meu depoimento, que é possível você retomar a sua vida. E é muito difícil a pessoa conseguir sozinha quando tem um problema físico, né, doutor? Emocional. Chega um momento que a pessoa não dá conta sozinha, ela precisa. Ela precisa. É isso que o paciente tem que tomar essa iniciativa de buscar a ajuda, né, que ele merece. E não tenha vergonha de procurar ajuda, né, doutor? Não tenha vergonha. Nós temos profissionais fantásticos aqui para isso, para você retomar a sua qualidade de vida, trazer de volta a sua autoestima, o seu amor próprio. Você pode, você consegue, e se precisar, nós estamos aqui para te ajudar. Não é, doutor? Agradeço. Muito obrigada a você, telespectador, que nos acompanha no Mais Yoga. Nos vemos daqui a pouco, após os comerciais. Você percebeu, juntamente com a entrevista com o Dr. Cervantes, como é possível você combater a obesidade usando de todos os meios disponíveis, como a terapia, como a endocrinologia, dependendo dos casos, até mesmo a cirurgia. Mas é possível você recuperar a sua saúde física e mental. Quando você não conseguir sozinho ou sozinha, busque ajuda. Não precisa ter vergonha de buscar ajuda. É uma batalha diária. Para você retomar o seu equilíbrio, use de todas as ferramentas que a saúde moderna tem a lhe oferecer. E uma delas é o que eu vou passar para você aqui no Mais Yoga. O yoga trabalha com respirações, que são chamadas de pranayamas. São técnicas respiratórias
em que você retoma o controle, acalmando os seus estados mentais. Para quem sofre de ansiedade, aquele estresse do dia a dia, quando você perceber esta emoção, respira, começa a retomar o seu equilíbrio, acalmando a agitação da sua mente, diminuindo o fluxo de pensamentos. É uma das formas poderosíssimas de você afastar a obesidade quando ela vem de um fundo emocional, quando você perde o controle das emoções e joga na sua comida. Se você estiver em algum lugar confortável nesse momento, que possa ficar sentado, sozinho, talvez um pouco de silêncio, relaxe os seus ombros, solte os seus braços e comece a perceber o seu padrão de respiração. Perceba o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Um destes pranayamas, ele se chama Nadi Shodhana. Você leva a sua mão direita acima, colocando o seu polegar direito na sua narina direita. Seu indicador e o dedo médio descansam lá num pontinho entre as suas sobrancelhas. Comece a inspirar pela narina esquerda. Tampe a sua narina esquerda com o seu dedo anelar. Abra o seu polegar e expire pela sua narina direita. Deixe que o ar saia totalmente e novamente, agora pelo lado oposto, inspire pela narina direita, tampe com o polegar, expire pela sua narina esquerda. Inspire por um lado, expire pelo outro. Inspire e expire. Inspira e expira. Você vai perceber que em poucos minutos dessa prática você consegue reequilibrar o seu estado emocional e o seu estado racional. É uma das ferramentas que o yoga pode trazer para lhe ajudar a retomar o controle das suas emoções no seu dia a dia. Pratique, tire uns minutinhos do seu dia para você, para que você se olhe, para que você perceba a sua respiração, vá acalmando os fluxos de pensamentos da sua mente, deixando a sua vida mais leve, percebendo onde você move as suas emoções. Perceba, não deixe a sua mente sempre no automático. Vá trazendo vida à sua vida, retome o seu controle, identificando as suas emoções e sempre que for necessário, não lute sozinho. Busque profissionais qualificados, busque ajuda. Isso não é vergonha, isso é sabedoria. Retomar o controle da sua vida é a sua prioridade. Que você possa ter a sua saúde restabelecida, tanto física quanto mental. E nós aqui do Mais Yoga estamos aqui para te ajudar sempre que for necessário. Do meu coração para o seu, é uma alegria ter vocês aqui conosco. Nos vemos no próximo Mais Yoga. Namastê!